sobre mulheres ou a mulher que inspira. E eu creio que nós temos nos esforçado para fazer o melhor, não somente para Deus, mas também para a sociedade. E ser alguém que inspira alguém para fazer a obra do Senhor, para viver de uma forma irrepreensível. Então nós somos as mulheres, os homens que Deus tem levantado nesta última hora. E eu te convido a abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. A começar do versículo 1. A começar do versículo 1 até o versículo 3. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um daqueles que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? E eu posso dar um tema para essa mensagem ou para essa palavra. Uma história de adoração. Mulheres chamadas e comprometidas com o reino sempre tem uma história de adoração na presença do Senhor. Podeis sentar. Glória a Deus. Vamos trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. Nos deparamos com esta palavra. E sabemos que dentro da Bíblia Sagrada tem citações de aproximadamente 800 mulheres. Mulheres essas que são lembradas e mencionadas até hoje. Algumas servem de inspiração para nós. Exemplo de vida, de postura, de determinação. Sabemos também que algumas não podemos nos espelhar e nem repetir as mesmas atitudes, as mesmas palavras. Porém, tem mulheres que Deus trata ou levanta diferenciada. E eu quero te dizer que esta mulher é eu e você. Este homem é você. Que Deus levantou nessa última hora para influenciar o reino, para influenciar nossa nação, para influenciar o nosso Brasil, o mundo e, por que não dizer, a nossa cidade de Rio Largo. Você é alguém que Deus tem levantado para ser exemplo para alguém. E quando você for tomar alguma atitude ou alguma posição, pare, reflita, não fale fora de hora. Não fale antecipadamente. Sabe por quê? Porque no nosso muito falar, nós vamos correr o risco também de errar. Por isso que o bom é ouvir. Muitos fazem questão de falar, mas melhor do que falar, continua sendo ouvir. Porque enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo. E aprender, irmãos, nunca será demais. Não. Enquanto nós estamos ouvindo, enquanto nós estamos lendo, enquanto nós estamos observando, nós estamos
aprendendo. E coisa boa é aprender observando e não aprender passando. Tem pessoas que aprendem quando erram. Tem pessoas que aprendem quando apanham. Tem pessoas quando aprendem quando tropeçam. Mas porém tem pessoas que aprendem com os erros das outras pessoas. E para influenciarmos, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, a graça de Deus sobre a nossa vida, para que nós tenhamos muito cuidado, muita vigilância no falar, no andar, no tratar, no negociar e entender que o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. E é muito linda essa palavra, porque ela fala de uma mulher que tomou uma posição, que fez algo que até hoje é lembrado. E nós vemos que essa palavra também está inserida em outro evangelho, como também onde nós acabamos de ler, no evangelho segundo escreveu João. Quem era João? João era o apóstolo, discípulo de Jesus Cristo. E nós sabemos que João era o discípulo mais moço, mais novo de Jesus. É lindo porque João, ele escreve o evangelho, ele escreve cartas e ele também escreve o livro da revelação, o livro do Apocalipse. E eu acho muito lindo, irmãos, porque quando Jesus ele começou com 70. Depois ele mandou cada um ir para um lado para anunciar a palavra. Depois Jesus fica com 12. Dos 12 sobrou um. E desse um que sobrou foi exatamente João. João foi até o fim ali com Jesus. Até quando Jesus estava ali no Calvário, nós vemos que Jesus diz: Maria, eis aí o teu filho. Irmãos, eu acho isso lindo, maravilhoso. Quando alguém olha para nós e confia algo nas nossas mãos, na nossa vida. Agora imagina Jesus. Glória a Deus. E sabe o que me chama também a atenção? Na vida de João, é que quando muitos pensaram que João ia morrer, que quando pensaram que tudo estava perdido, quando João foi exilado, lá na ilha de Pátimos, eita glória, foi preso, não porque brigava, não porque contendia, não porque era um criminoso, não. Quando ele começa o livro do Apocalipse, ele começa dizendo assim: estando eu, João, companheiro vosso de oração, na perseguição, na paciência, estava eu preso em uma ilha chamada Pátimos, por amor à obra do Senhor. Eita glória! Essa palavra, irmãos, impacta o meu coração. Porque João não era um crente contendeiro, não, de forma nenhuma. João não era um crente enrolão, de forma nenhuma. Nem tampouco trapaceiro, nem tampouco enganador. João era alguém que pregava e que vivia a mensagem da cruz. Eita, glória a Deus, aleluia. Aí eu fico imaginando quando João estava lá preso. Com certeza, os crentes daquela época, os cristãos, com certeza alguns, na minha mente, eu fico imaginando, quem sabe algum deles pensavam: lá se foi o nosso pastor João, não tem escapatória dali. Mas eu quero te dizer, depois de uma ilha, ainda tem uma história te aguardando. Depois de uma ilha, depois de dias de sofrimento, ilha fala de solidão, ilha fala de esquecimento. E uma ilha nada mais é do que uma porção de terra arrodeado de águas. O mar ao redor da ilha. E mar fala de fúria, de braveza. Onde alguém olha e diz: não tem como sair daí.
Mas eu quero te dizer que Deus, Ele ainda cria situações para te abençoar. João foi o discípulo de Jesus, que morreu por morte natural. Morreu de velhice. Olha que coisa linda, irmãos. Ele saiu da ilha. Ele ainda escreveu. Sabe, naquele momento que Deus cria uma brecha na lei, somente para te dar vitória, foi isso que aconteceu com João. E eu quero profetizar sobre a tua vida, no nome de Jesus, que Jesus, Deus, Ele é especialista em criar lei para te abençoar. E eu profetizo em nome de Jesus nesta manhã. Recebe da parte do Senhor. Eita glória. Algo novo chegando nas tuas mãos. Algo novo chegando na tua vida. Deus está criando uma situação para te abençoar. Ele criou na vida de João. E ele saiu. Não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas ele saiu. Eita glória. E você vai sair. Você vai sair dessa situação no nome de Jesus. Você vai sair deste estreito no nome de Jesus. Porque a única coisa que dura para sempre é Jesus e esta palavra. Eita glória. E essa palavra ela é fiel e verdadeira. E no Evangelho, João apresenta Jesus como verbo. E ele começa o livro dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Glória, aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E é tão lindo, irmãos, porque quando João, ele escreve esse livro, ele mostra claramente que Jesus tinha amigos. Vamos correr um pouco. Jesus tinha amigos. Coisa boa é ter amigo, irmão. É tão bom. Você sair daqui, você chega em Recife, você tem amigo. Você chega lá na Bahia, você tem amigo. Você chega em São Paulo, você tem amigo. Você chega lá em Santa Catarina, você tem amigo. Aonde você chegar, você tem amigo. Sabe quem faz isso? É o Senhor que coloca no nosso coração alianças. E essa aliança faz crescer uma amizade que pode passar anos sem nós nos vermos. Mas quando você chegar lá, daqui a 5, 10 anos, continuam sendo seus amigos. Eita glória. Às vezes a gente passa anos sem ligar para alguém. Mas quando a gente liga, aí alguém diz: minha amiga, como é bom ouvir a sua voz. Aí agora eu lembrei de algo que o pastor Zeneco falava. E ele dizia assim, nos cultos de ensino: quando vocês forem para outra cidade, para outro lugar, quando vocês forem convidados, quando chegar lá, lembre de colocar um óleozinho na dobradiça da porta. Porque quando você voltar, a porta vai estar sempre aberta. Pode até estar escorada, mas quando você colocar a mão, a porta vai se abrir e não vai fazer nem barulho. Isso faz muitos anos que eu ouvi. E eu dizia: que coisa linda essa palavra. Glória a Deus. E o verdadeiro amigo, irmãos, ele nasce em situações difíceis. É bom ter amigos quando estamos em uma certa altura, em uma certa posição. Mas os verdadeiros amigos nascem na aflição, no desespero.
na agonia. Glória a Deus. E é interessante porque também no dia da alegria, tem amigos que também não são verdadeiros e eles não têm suporte de estar com você na sua festa. Porque eles não suportam a sua vitória. Então esses não são verdadeiros amigos. Infelizmente, isso acontece. Às vezes estão com você quando você está chorando. Mas quando chega o dia do seu banquete, aquela pessoa não tem estrutura emocional em perceber que você está bem. É uma realidade na nossa vida. Agora nós vemos que Jesus, ele tinha verdadeiros amigos. Jesus tinha amigos. E esse amigo nasce ou aparece na Bíblia Sagrada pela primeira vez quando Jesus está a caminho de Jerusalém e passa em Betânia. Quando Marta convida Jesus para entrar na sua casa e se hospedar. Glória a Deus. Jesus chega na casa de Marta. Marta se preocupa em fazer o melhor para Jesus. Ora, eu fico imaginando, se qualquer uma de vocês chegar na minha casa, eu vou me preocupar em servir alguma coisa. Nem que seja um suco. Aleluia. Essa menina é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Agora imagina convidando Jesus e Jesus chegando. Meu Deus, eu acho que eu ia ficar tão emocionada. Eita, glória a Deus, aleluia. Deixa eu te dizer, convida Jesus que Jesus vai. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Chama por Ele que Ele vem. Aleluia. Chama por Ele que Ele vai entrar lá na sua casa e vai fazer aquilo que você está precisando e necessitando. Mas deixa eu colocar ou fazer uma observação. Não só convida Jesus quando as coisas estiverem difíceis. Convida Jesus quando tudo estiver bem. Quando as coisas estiverem fartas. Quando você abrir a despensa e dizer: eita, glória a Deus. Quando você abrir a sua geladeira, o seu freezer estiver tudo cheio, tudo lindo, e você olha, sentir tanta fartura e dizer: não estou com vontade de comer nada do que tem aqui. Convida Jesus nessas horas. Não lembra de convidar a Jesus quando a porta se fechar. Não lembra só de vir para o ciclo de oração quando estiver à beira da morte. Eita, irmã Jana, é dura essa palavra. É a palavra. Não lembra de vir para um culto de ensino quando você cair no esquecimento de alguém. Quando você não estiver mais sendo notado por ninguém. Vem adorar em tempo e em fora de tempo. Oh, glória a Deus. E nós vemos que Jesus chegou lá na casa de Maria e de Marta. Maria estava lá aos pés de Jesus. Marta estava na cozinha. E a história nos conta que Maria ajudou Marta até certo ponto. Mas de repente, ela começa, Daiane, ouvindo a voz de Jesus. E ela não aguenta. Ela vai para os pés de Jesus. Só que Marta, ela continua no trabalho, continua fazendo. Mas de repente, aquela parada de Maria, para ouvir o mestre falar, incomodou a Marta. E é quando Marta diz: mestre, tu não te importa que minha irmã me deixe servir só? Manda que ela venha, que ela saia dos teus pés e venha trabalhar comigo. A diferença entre Marta e Maria é que Maria sabia que precisava trabalhar. Mas Maria também sabia que tinha hora que era necessário parar
para ouvir a voz de Deus. Maria para e ouve. Ora, naquela época, irmãos, uma mulher não podia chegar simplesmente e sentar aos pés de um homem. Só que Maria sabia e entendia que aquele homem falava diferente, agia diferente, e que da sua boca saía a palavra de vida. E nós sabemos que foi a primeira aula teológica para uma mulher. Quando Maria senta, eu acho tão lindo quando a Bíblia diz assim, é a melhor interpretação que eu acho, quando a Bíblia diz assim, e Maria quedava-se, assentava-se aos pés de Jesus. E é lindo porque Maria, ela tinha isso com ela. Ela sabia que o melhor lugar não era estar acima, mas o melhor lugar era estar aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Aos pés de Jesus tem guarida. Aos pés de Jesus tem refúgio. Aos pés de Jesus tem proteção. Aos pés de Jesus tem ensinamento. Aos pés de Jesus tem tudo quanto nós precisamos. Marta faz aquela interrupção. Mas Jesus diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Porém, uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte. E essa parte não vai ser tirada dela. E eu entendo assim, quer servir, sirva. Quer trabalhar, trabalhe. Agora Maria escolheu a melhor parte. E ninguém tem o direito de tirar isso dela. Ninguém tem o direito de tocar nela. Eita glória. Aí a Bíblia nos diz que Jesus, ele era amigo de Marta, amigo de Maria e amigo de Lázaro. Só que raramente se encontrava com Lázaro. Lázaro morreu. Mandaram chamar a Jesus. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. E quando Jesus chega, Marta diz: Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para Marta: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar. Mas isso vai ser, na ressurreição dos últimos dias. Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Eita glória. Marta volta para casa. Quando chega em casa, a Bíblia diz que Maria estava sentada. Aí Marta chega e diz: o mestre chegou e ele te chama. E a Bíblia diz que Jesus não havia nem entrado ainda na cidade, na aldeia. Maria se levanta e vai. Mas quando Maria vai, ela vai diferente. Ela se lança aos pés de Jesus e diz assim: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Maria termina de dizer essas palavras, Jesus diz assim: onde o puseram? Onde o sepultaram? Eita glória. Você crê que tem milagres acontecendo? Que através do tom das suas palavras, Deus está agindo naquela impossibilidade? Deus está indo adiante de você e está fazendo aquilo que você não pode fazer.
e está agindo naquela impossibilidade que parece que é para a morte, parece que vai destruir os teus sonhos, parece que vai destruir os teus projetos, parece que acontece com todo mundo, menos com você. Oh, glória a Deus. Jesus chega e Marta diz: mestre, já cheira mal. Aí Jesus diz: tirai a pedra. Eita glória. A pedra é para ser tirada por mim e por você. Tem algumas pedrinhas na nossa vida que nós precisamos tirar. Tem algumas pedras que estão impedindo o sobrenatural de Deus acontecer. E é necessário ser tirada. Nós somos as mulheres da última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Não vai surgir um novo povo. Não, nós somos o povo. Nós somos a igreja do arrebatamento. Oh, glória a Deus. Tirai a pedra. Jesus ora. Jesus chora nesse ocorrido. E Jesus fala com o Pai e diz: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. E muitas das vezes eu e você não queremos nem vir para cá para orarmos. Muitas das vezes nós não queremos nem nos dobrar para orar, para buscar a presença de Deus. E muitas das vezes nós até oramos, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Porque alguns acham que sabem de muita coisa. Mas o que eu sei, o que você sabe, é que Jesus faz. E o que nós sabemos nunca será o bastante. Nós precisamos ouvir dele, aprender com ele e saber que ele está no controle de todas as coisas. E que nada na nossa vida acontece por acaso, meu Deus. Oh, aleluia. E Jesus simplesmente diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Aí eu lembro toda vez daquele hino. Eu não sei se ele saiu andando, flutuando, voando. Eu só sei que ele saiu. E ele saiu vivo. Eita glória. Ele saiu dali com vida. Ele saiu dali, irmãos. Eita glória a Deus. Todo atado, todo enfaixado. Aí sabe o que Jesus diz? Desatai-o, cortai-o. Aquilo que está lhe prendendo, e deixem ele ir. E quando Jesus diz assim: deixai ele ir, Jesus está dizendo: não permita que nada lhe prenda. Tudo quanto você fizer para Jesus tem que ser de todo o seu coração, tem que ser de toda a tua força, de toda a tua convicção, de todo o teu entendimento. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Porque imagina se Jesus ressuscita Lázaro e diz assim: fica aqui comigo, vamos comigo. Não, irmãos, ninguém é obrigado a nada. Desate e deixa ele ir. Só que Lázaro continua sendo amigo de Jesus. Tem pessoas que andam com alguém com interesse de alguma coisa, mas em nome de Jesus, faça para Deus. Faça com Deus, faça para Ele, anda para Ele, viva para Ele. Entenda que aquilo que está impossível aos teus olhos é possível para Deus. A porta que está fechada, Ele vai abrir. Quem vai abrir é Ele. Quem vai abrir portões, eita glória, é Ele. Quem vai curar essa enfermidade é Ele. Quando, irmã Jeane? No tempo dEle. No tempo dEle, tudo acontece. Tudo acontece, tudo acontece. Ah, mas alguém está tentando impedir. Deixa para lá. Deus, quando Ele quer, Ele quebra ferrolho, Ele quebra cadeado,
Ele te estrutura, Ele te dá capacidade, Ele te dá posicionamento. E se alguém ficar na frente da porta dizendo, não passe, irmãos, se não sair, Ele passa por cima. Mas Ele vai te dar vitória. É Ele quem vai abrir. Basta tão somente uma palavra e o milagre vai acontecer. A porta que tiver fechada, Ele vai abrir. Deixa eu te profetizar para a tua vida. Dentro da palavra, envergonhado e confundidos ficarão todos que se levantarem contra você. Você tem a presença do Espírito Santo. Você tem um alvo. E esse alvo é Jesus. Eita glória. Deixa eu concluir essa mensagem, esta palavra. Aleluia. Oh Espírito Santo. E no capítulo 12, para concluirmos, Maria, ela unge os pés de Jesus, Miriam, com unguento, com um perfume caríssimo, que custava um ano de trabalho. Eita glória. Era caríssimo. Não tem aquele perfume que a gente divide em 10 vezes para poder usar ele? Eita glória. Um ano de trabalho. $300, né? Se eu não estiver enganado. Um ano de trabalho. Um dia de trabalho era $1 denário. Eita Jesus querido. E aquele perfume, por ele ser tão bom, excelente, sabe o que acontecia? As moças ou as mulheres que possuíam, guardavam para o dia do seu casamento, para a sua noite de núpcia. Eita glória. Para uma ocasião muito, muito especial. Agora, vem comigo. Aí o capítulo 12 começa dizendo: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. De Betânia para Jerusalém, aproximadamente 5 a 6 quilômetros de distância. Então era perto. Era daqui para minha casa, 6 quilômetros, 5,5 quilômetros daqui para minha casa. Aí Jesus chega em Betânia. E a Bíblia diz assim: onde estava Lázaro, o que falecera e ele ressuscitou dos mortos. Aí a Bíblia diz assim: fizeram ali uma ceia. E Marta servia. Marta estava no mesmo lugar, servindo. Porque tem pessoas que nasceram realmente para servir. E é por isso que eu não critico Marta. Só da sua atitude, que o erro de Marta foi ela ter entrado no culto de Maria. Não entre no culto de ninguém. Não interrompa o culto de ninguém. Está adorando, deixa adorar. Está pregando, deixa pregar, irmão. Está cantando, deixa cantar. Quem sou eu para entrar na adoração de alguém? Para chegar e te dizer: não, Sandra, não adore desse jeito, adore desse. Não, irmão, deixa o culto da Sandra com a Sandra, que ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensina ela como é que ela deve adorar. Não ando, rebaio de camanava súbria. Não entre no culto nem na adoração de ninguém, porque cada um tem o seu particular com Deus. Cada um tem o seu momento de adoração com Deus. E tem tanta adoração que Deus nem recebe. E aquela que você pensa que não é nada ou que não vale nada, Deus está recebendo como cheiro suave.
Por quê? Porque sai de dentro do coração. Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, aí Deus vê por dentro. Deus vê por dentro. A irmã Jeana, olha aqui, ó, tá todo mundo rico, todo mundo de barriguinha cheia. Quem não tiver gente consagrando, todo mundo penteadinho, todo mundo com cabelo esticadinho, arrumadinho, todo mundo rico nos meus olhos, né, presbítero? Todo mundo bonito. O cantor aqui que veio para cantar hoje, coisa linda, o cantor Miqueias, glória a Deus. Só que Jesus diz assim: eu vejo diferente. Eu vejo por dentro. E você só vê o que está exposto. Você vê o que está diante dos seus olhos. Você vê o que está por fora. Mas eu vou lá, Jeane, aonde você não pode ir, eu vou na junta, na medula, eu vou nos ossos, eu vou no sangue, eu vou no pensamento, eu vou na alma. Aonde nenhum cientista pode ir. Aonde nenhum estudioso pode penetrar no pensamento, na intenção do coração. Aí Jesus diz: é exatamente aí que eu vou. Eita glória. Lázaro era daqueles crentes, meu Deus, que só estava. Porque tem gente que só está, que chega por chegar. Ah, eu vou, cheguei, estou aqui. Lázaro estava. Só que mesmo Lázaro estando, só estando, eu não posso tocar em Lázaro. Por quê, irmã Jeane? Porque Jesus amava a Lázaro. E eu não tenho nada a ver com isso, se Jesus decidiu amar a Lázaro, a ponto de dar a vida dele de volta, a ponto de ir lá, tirar ele de dentro da sepultura. Pronto. Não entre no testemunho de ninguém. Eita glória. Por que isso acontece na vida de fulano e não acontece na vida de ciclano? Não entre na vida de ninguém. Tem o seu particular com Deus, a sua vida diária com o Espírito Santo, e deixe Deus trabalhar, porque Ele está trabalhando. Aí dessa feita, Lázaro estava à mesa. E ali estava acontecendo uma ceia, um jantar. E Marta estava servindo. E Maria? Quem sabe, Maria deu uma ajuda a Marta. Mas de repente, ela vem trazendo consigo algo muito valioso. Faltava 6 dias para a Páscoa. Era a última vez que Jesus estava com eles. Eita, glória a Deus. Marta servia, Lázaro estava, e Maria estava ali, com a sua mente voltada para Jesus. Como é que eu faço para chegar até os pés dele? Eu vou oferecer a ele o que eu tenho de melhor. Não, eu decidi. Eu vou dar a ele o que eu tenho de melhor. Tem tanta gente mesquinha, irmãos, que só dá o resto. Que não dá para Jesus o que é bom. Não dá a sua primícia. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de oferta, ou de valores, ou de dízimo, não. É dar mesmo a sua primícia da sua vida. Só aprende a dar o resto, o que não presta. Não, irmão, e quer ser abençoado, dê o que é bom. Dê o que presta. Se eu vou fazer lá uma arrumação lá, no meu guarda-roupa, eu vou pegar o que não presta e lhe dar? Não. O que não presta eu jogo fora. E por que para Jesus dar o que não presta? Se Jesus não precisa do nosso resto. Se eu não quero o resto de alguém, imagina Jesus. Eita glória. Eu tenho um netinho de 5 anos.
o Gustavo, faça de tudo, mas ninguém coloque nada para ele comer num prato que já foi usado. E ele tem 5 anos. E ele olha e diz, isso não presta. Isso não presta, eu não quero isso. Não, mas foi o papai que comeu, meu filho dizendo a ele, não quero, eu quero um novo. Ele diz assim, eu quero uma comida nova. Eu não quero o Gustavo, que parece que não entende nada. Eu não quero, eu quero um prato novo. Ele está dizendo, eu quero um prato limpo. Eu não quero, papai, o que sobrou de você. Agora imagina Jesus. Eita, glória a Deus. Meu Deus, me ajude. Aí Maria pega aquele perfume valioso, caríssimo. Eles estavam onde? Eles estavam assentados. E como era a mesa? Eles sentavam em esteiras, acomodados ou encostados em almofadas. E a mesa da época era da altura daqueles nossos centros baixo. E eles assentavam com as pernas dobradas, ou sentavam por cima da perna, ou com as pernas cruzadas. Mas o costume era sentar e os pés ficarem de lado. Então os pés ficavam de fácil acesso. Agora eu fico imaginando Maria calculando. É porque tudo tem uma preparação. Tudo quanto nós vamos fazer, nós primeiro colocamos, pensamos, idealizamos aqui na mente para depois executar. Aí de repente, Maria chega devagar. E ela chega aos pés de Jesus. E ela quebra o seu vaso de alabastro. Ela quebra o seu melhor. E depois daquele gargalo ser quebrado, tinha que usar todo. E a Bíblia é linda quando diz assim, eu vou ler para vocês entenderem. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro. 1 libra significa 500 ml. Não era um vasinho que nem um vasinho do azeite. Não, era 500 ml. Era um perfume que tinha bastante. Era meio litro. Só que, para alcançar, por isso que ele era tão caro. Para alcançar uma quantidade dessa, precisava, no mínimo, de 50 quilos de planta. E aquela planta, ela era prensada, Sandra. Podia ser da estrutura, né? Podia ser da folha, das flores e até da casca daquela planta. Só que precisava, no mínimo, 50 quilos de planta. Para ela ser prensada e aquele óleo, aquele azeite, aquele nardo, aquele unguento sair de dentro daquela planta. Agora imagina só, torcer e ser cheio de gota em gota. Por isso que era tão caro. Só que o perfume era algo excelente. Vocês lembram lá do palácio de Esté? Quando o rei deu aquele banquete, a Bíblia diz que aquele palácio, ele tinha esse perfume. Porque lá naquele palácio, sabe? No palácio de Suzã, os jardins ficavam logo na entrada. Então quem chegava na porta do palácio já começava a sentir o cheiro de alabastro. Eita glória! Deixa eu te dizer, aonde existe um crente fiel, tem um cheiro diferente. Aonde existe um crente que ora,
tem algo novo da parte do Senhor. E é por isso que você consegue influenciar alguém. Porque você é alguém que tem o perfume, o cheiro de Cristo. Maria chega, quebra o seu vaso de alabastro, derrama sobre os pés de Jesus. Eita glória! E de repente, porque as coisas acontecem de repente. No de repente acontece tanta coisa. No de repente você está sendo curado nesta manhã. No de repente a sua casa, a minha casa está sendo visitada pela presença do Espírito Santo. No de repente algo novo está acontecendo lá na vida dos nossos filhos. No de repente está chegando lá uma promoção na vida do teu filho. No de repente tem uma promoção acontecendo espiritual na vida de alguém da tua família. No de repente o Senhor está indo lá e libertando das drogas. No de repente o Espírito Santo está indo lá e libertando dos vícios. No de repente algo novo está acontecendo. No de repente Deus está mudando a mentalidade de alguém e está forjando algo novo. É no de repente que acontece. No de repente. Esse câncer que está te consumindo vai ficar até hoje e você recebe cura na autoridade do nome de Jesus. No de repente, esse mal, esse espírito de loucura que está sondando a tua mente está sendo repreendido na autoridade do nome de Jesus. É no de repente que acontecem milagres. É no de repente que Deus, o Espírito Santo aparece na sua vida e muda toda a sua história. Eita glória. É no de repente que Jesus chega e diz: só foi somente até aqui. Eu mudo a história da tua família. Eu quebro as cadeias, as correntes que estavam aprisionando. No de repente Jesus chega e tudo modifica. No de repente alguém vai te procurar, vai te pedir perdão e as coisas vão voltar para o lugar. No de repente eu profetizo sobre a tua vida que a tua casa, a tua família será moldada pela presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu concluir. Remanto como na vassúbria. Derabassuri minebiastéria. Ai, ouve as terras minebiastéria. Aleluia. Maria chega, quebra o vaso, derrama aquele nardo puro. O cheiro invade a sala. As portas da casa estão abertas. Porque lá era assim, irmãos. Naquela época o costume era assim. Quando se dava um banquete, as portas da casa ficavam abertas. E tinha pessoas se banqueteando. E tinha pessoas que poderiam entrar e ficar observando o banquete acontecendo. Não se preocupe não, Deus está preparando um banquete para a tua vida. E as portas vão se abrir. E eu vou falar igual o pastor Hermani pregou ontem à noite aqui, que foi negócio lindo, tremendo. Não perca amanhã à noite não, viu? Aleluia, glória a Deus. Eita, Espírito Santo de Deus. Até quem passar correndo vai ver o que Deus está fazendo na sua vida e na sua história. O que Deus está preparando para a sua vida. Até quem passar correndo vai ver. Até quem passar correndo vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O cheiro invadiu a casa. O cheiro tomou conta daquele lugar. Mas sempre vai ter alguém que vai olhar e vai dizer: e precisa isso? Para que isso? Mas é amostrada, viu? Eita Jesus, misericórdia. Sempre vai ter alguém dizer assim: e precisa esse gasto todo? E precisa essa despesa toda? E precisa trazer pregador de fora? E precisa dar comida a todo mundo? E precisa isso, e precisa aquilo, e precisa aquilo outro?
sempre vai ter alguém para dizer: não é necessário tudo isso. E é interessante porque quem fala é quem não contribui, quem não dá, quem não faz. Quem está de olho em alguma coisa para ver se sobra na sacola. É interessante isso. Judas. Sempre vai existir um Judas na vida de alguém. Sempre vai existir um Judas na vida daquele que está trabalhando para Jesus. Está na Bíblia, irmão, está aqui. Se ele entregou Jesus, imagina eu. E tu? Hein, meninas? Sempre vai ter um Judas que vendeu Jesus, imagina. Sempre vai ter um Judas para tentar te derrubar. Sempre vai ter um Judas tentando denegrir a tua imagem, querendo desmanchar a história que Jesus construiu na tua vida. Ninguém sabe um ano que você passou de gota em gota, sabe? Para meiar. Não é nem 1 litro, é 500 ml. Mas sempre vai ter um Judas para olhar e dizer assim: repara mesmo? E precisa fazer isso? Eu vou te dizer uma coisa: precisa. Você é alguém que influencia alguém. Você é alguém que trabalha para ele, que faz para ele, que a sua fé está depositada nele, e ele vai abrir as portas e vai mandar tudo o que você está necessitando nesta manhã. Deus vai mandar tudo o que você está necessitando nessa manhã. E eu vou mais profetizar nessa manhã: Deus vai mandar tudo o que ainda está faltando na nossa festa. Não vai faltar nada, vai sobrar no nome de Jesus. Ainda vão levar a gente para jantar, porque não vai faltar nada, vai sobrar. Eita, glória, glória, glória. Eu sou assim, irmão, eu sou animada. Deixa eu te dizer, Jesus gosta de crente animado. Eu lembrei até de Davi. Davi era animado. Quando deram a referência de Davi, disseram assim: eu conheço um jovem. Ele é ruivo, pele queimada do sol, sardentozinho. Ele não é muito alto, não. Eita. O seu semblante é triste. Aliás, o seu semblante é normal, é comum, triste não. O seu semblante é meigo, é doce. Aleluia. Agora tem uma coisa: ele é animoso, ele é animado e ele sabe tocar bem. E tem mais uma coisa: o Espírito de Deus é sobre ele. Eita. E quem tem o Espírito de Deus na vida não é triste, não é briguento. Não, quem tem o Espírito de Deus na vida é corajoso. E quando Deus decide se utilizar dele, não fica para ninguém. Porque é o Espírito Santo que faz a diferença. Eita glória. Prepara aí 2 hinos, Sandra. Aleluia. Aí Maria quebra. A casa se enche de cheiro de alabastro. Aí Judas disse: e precisava tudo isso? É melhor vender e dar para os pobres. Aí Jesus disse: deixe ela. Ninguém toque nela. Porque o que ela está fazendo, ela guardou tudo isso para o dia da minha sepultura. Porque os pobres vocês têm todo dia. Todo dia a gente pode ajudar, irmãs. Todo dia a gente pode ajudar. Todos os dias a gente pode dar. Aí Jesus disse assim: porque os pobres sempre vocês os têm convosco, mas a mim nem sempre vocês me têm. Jesus estava falando isso porque a sua crucificação, a sua morte estava perto, estava próxima.
Eita glória! E a Bíblia diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus. Tem gente que vem, mas nem é por causa de Jesus. É porque quer saber o que é que está acontecendo aqui. Meu Deus. A Bíblia diz assim: eles não foram só por causa de Jesus, mas foram porque queria ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. E os príncipes dos sacerdotes tomaram deliberação para matar a Lázaro. Deixa eu te dizer algo para fechar. Ninguém consegue destruir a quem Deus, a quem Jesus já decidiu tirar de dentro do túmulo. Ninguém consegue matar a quem Jesus já decidiu dar vida. Então receba a vida no nome de Jesus nessa tarde. Ninguém vai destruir os sonhos. Ninguém vai destruir os teus projetos. Jesus já decidiu te dar vida. Então descansa o seu coração. Jesus já te deu vida. E ninguém vai conseguir destruir, nem apagar o teu sorriso. Você vai chorar, mas também vai chorar de alegria. Ficaram tão irados depois que Jesus ressuscitou Lázaro, que deram ordem para matar Lázaro. Se preocupe não, Lázaro recebeu vida. E você nessa tarde, nessa manhã, receba a vida no nome de Jesus. Receba a vida no nome de Jesus. Canta o doadril para Jesus. Vá se levantar.